Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise de uma matéria muito relevante, relacionada ao processo de execução por quantia certa contra devedor solvente. Esse tema é denominado o arresto executivo de bens do devedor. Embora a compreensão dele interesse a todos os profissionais da nossa área, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Direito Processual Civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. Como procurei mostrar a vocês nos vídeos anteriores, a petição inicial da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente deve obedecer os requisitos de regularidade formal previstos pelos artigos 319, 320, 798 e 799 do CPC. Se esta petição inicial protocolada estiver em ordem, vimos também que o juiz a despachará e que, nesse primeiro pronunciamento judicial, ele fixará desde logo em 10% os honorários que o executado passará a dever então ao advogado do exequente e que, na mesma oportunidade, ordenará a citação do réu para, em 3 dias, realizar o pagamento, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução como seus acessórios. Perfeito? Bem, nós vimos também, então, que o oficial de justiça sairá em diligência, portando o respectivo mandado para efetivar a citação. Mas também pode acontecer de essa citação ser realizada por correio, mediante carta registrada com aviso de recebimento. Afinal, o Código de 2015 não veda mais a citação por correio no processo de execução. Bem, seja como for, citado é da data da citação, já mostrei, que se conta o prazo de 3 dias úteis para o executado realizar o pagamento, sob pena de sofrer então a penhora dos bens que irão garantir a execução e, consequentemente, a expropriação e o futuro pagamento do credor. Ok? Bem, aqui, portanto, os referidos 3 dias de prazo para pagamento não são contados da juntada do aviso de recebimento aos autos, ou então da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. Não. Aqui, os 3 dias são contabilizados da data em que ocorrer a respectiva citação, computando, como já mostrei, apenas os dias úteis, excluindo o dia do início, que é o dia em que houve a citação, e começando a contabilidade a partir do primeiro dia útil subsequente a ele. Legal? Bem, mas vejam o que pode acontecer. O oficial de justiça, incumbido da diligência de citação, pode não localizar o executado no respectivo endereço e, portanto, num primeiro momento, a citação não se realizar. E aí, inevitavelmente, surge a seguinte pergunta: como o oficial de justiça deve proceder nessa particular circunstância? Resposta: o CPC estabelece o seguinte: o oficial de justiça, então, procederá ao arresto de bens do executado, tantos quantos bastem para garantir a execução e os seus acessórios. Portanto, a solução para a não localização do executado para a citação é essa medida processual e executiva denominada arresto. Perfeito? Bem, o que nós precisamos agora é compreender um pouco a respeito dessa providência judicial, ou melhor, dessa providência processual. E aqui eu já quero iniciar
com uma distinção. Esse arresto, realizado pelo oficial de justiça na hipótese de ele não encontrar o executado para a citação, não se confunde com o arresto cautelar, isto é, com uma medida jurisdicional que recebe a mesma denominação, mas que dela é muito diferente. Diferente por quê? O arresto cautelar, veja, é uma medida jurisdicional, portanto, determinada pelo juiz ou pelo tribunal, consistente na constrição ou na apreensão de bens do devedor que estão correndo o risco de desvio, dissipação, ocultação ou perecimento, com o objetivo de tornar segura a futura execução por quantia certa. E é justamente em razão dessa cautelaridade que o arresto desempenha que o deferimento dele está atrelado a dois pressupostos, que nós chamamos de fumus boni iuris e periculo in mora. O fumus boni iuris nada mais é do que a demonstração da probabilidade da existência do direito material afirmado pelo requerente da medida. No caso, a probabilidade da existência do direito de crédito. O fumus boni iuris, por sua vez, o periculo in mora, consiste em uma outra probabilidade, mais propriamente na probabilidade da ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, na hipótese de a tutela cautelar não ser efetivada. Risco de dano este, que, como já mencionei, decorre do perigo de desvio, ocultação, dissipação ou perecimento dos bens do devedor, que serão então constritos, apreendidos, para tornar segura a futura execução por quantia certa. Ok? Diferentemente do arresto cautelar, nós estamos aqui fazendo referência ao arresto executivo, que não é uma tutela jurisdicional de emergência, de urgência e tampouco cautelar. O arresto executivo tem apenas um único pressuposto para que seja, então, realizado pelo oficial de justiça. E qual é ele? Não encontrar o executado para citação no processo de execução originário da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Portanto, ao não encontrar o executado, diz o CPC, o oficial de justiça arrestará os respectivos bens, de modo a garantir a futura penhora e, portanto, a efetividade do próprio processo de execução. Logo, o arresto executivo que nós estamos a estudar não tem absolutamente nada a ver com o arresto cautelar, porque totalmente desvencilhado dos mencionados pressupostos, isto é, do fumus boni iuris e do periculo in mora. Mas o arresto executivo aqui também é uma medida constritiva de bens. Afinal, ele resulta a apreensão de patrimônio do devedor com o objetivo de, na sequência, caso ele citado não efetue o pagamento, transformar esse arresto em penhora, vinculando assim os bens ao processo de execução e afetando-os para a futura expropriação e o sucessivo pagamento do credor. Portanto, o arresto executivo, em resumo, é uma medida processual praticável no processo de execução, originário da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente e cujo único pressuposto de efetivação é o oficial de justiça não encontrar o devedor para a citação. Esse arresto, como mostrei, implica a constrição, isto é, a apreensão de tantos bens do devedor quantos bastem para a garantia da sucessiva penhora, caso o devedor citado não efetue o pagamento no prazo de 3 dias. E é justamente por isso que boa parcela da nossa literatura
define o arresto executivo como uma medida processual executiva de pré-penhora, porque ele passa a anteceder a realização da penhora na hipótese de o executado não realizar o pagamento no mencionado prazo. Entenderam isso? Bem, mas o CPC também contém um conjunto de regras a serem cumpridas após o oficial de justiça arrestar bens do devedor que não foi localizado. Como então, eu pergunto, o oficial de justiça deve proceder? Veja, o CPC diz assim: após efetivar o arresto, o oficial de justiça deve retornar no endereço do executado nos 10 dias seguintes, em datas diferentes, com o objetivo de efetivar a respectiva citação. Se o oficial de justiça, nesses retornos, localiza o executado, ele então procederá à citação do devedor e aguardará então o prazo de 3 dias. Por quê? Se o devedor pagar no prazo de 3 dias, esses bens que estavam arrestados serão então liberados por uma determinação emanada do juiz da causa. Mas, por outro lado, se o devedor citado não pagar no mencionado prazo, diz o CPC, o arresto se converte em penhora. Vale dizer, aqueles bens que foram arrestados serão então considerados penhorados e, desse modo, vinculados ao processo de execução e afetados para a sucessiva expropriação deles, objetivando o futuro pagamento do credor. Foi claro? Bem, mas pode acontecer de oficial de justiça, nesses 2 retornos que ele fará, nos 10 dias posteriores à data da efetivação do arresto, não localizar o executado para a citação. Caso em que, diz o CPC, havendo suspeita de ocultação, o oficial de justiça realizará, então, a citação com hora certa. Vale dizer, o oficial de justiça citará um familiar do executado ou então, na ausência deste, algum vizinho dele. E então certificará o fato pormenorizadamente e restituirá o mandado com a respectiva certidão ao cartório forense para juntada aos respectivos autos. Perfeito? Fluirá então o prazo de 3 dias para que então o executado realize o pagamento que eu mencionei, sob pena de não o realizando, o arresto se converter em penhora. Legal? Bem, mas finalmente, pode acontecer ainda de, nessa diligência ou nessas diligências de retorno, o oficial de justiça não encontrar o executado para a citação e também não suspeitar da ocultação dele, ou ainda de inexistirem parentes ou vizinhos que possam receber a citação com hora certa. Neste caso, diz o CPC, o oficial de justiça certificará o fato e devolverá ao cartório forense para juntada aos autos o mandado que lhe foi emitido com essa certidão. E a partir daí, a única solução possível qual é? O exequente postular então a realização da citação por edital. Entenderam isso? Bem, citado ou executado por edital e escoado o prazo de dilação definido pelo juiz, que pode variar de 20 a 60 dias conforme a deliberação judicial, fluirá então o prazo de 3 dias para que o devedor realize o pagamento exigido na execução, sob pena de penhora dos seus bens, vale dizer, de o arresto realizado anteriormente pelo oficial de justiça se converter em penhora e, dessa maneira, os bens penhorados se vincularem ao processo de execução de tal modo a que sejam afetados para a sucessiva
expropriação, objetivando o pagamento do credor. Entenderam isso? Bem, eu reconheço que a engenharia processual adotada pelo Código é um pouco complexa, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de lidar com vários desdobramentos possíveis. Veja, primeira possibilidade, o oficial de justiça localiza e cita o executado. Segunda possibilidade, o oficial de justiça não localiza o executado para a citação. Então, o que ele faz? Arresta os bens do devedor. Mas, nos 10 dias seguintes, como mostrei, volta ao respectivo endereço em datas diferentes para tentar realizar a citação do executado. Encontrando, o oficial de justiça promove, efetiva, melhor dizendo, a citação. Mas, não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, ele realiza então a citação com hora certa, na pessoa de um familiar, do devedor ou então de um vizinho dele. Mas, se nada disso for possível, nem a citação pessoal, nem a citação com hora certa, o oficial de justiça então certifica o fato e devolve o mandado ao cartório forense, para que, intimando o exequente, ele então promova, requeira e promova a citação por edital do executado. Foi claro? Bem, para o vídeo de hoje eram essas as minhas considerações. Perfeito? Mas, evidentemente, nós não terminamos aqui a análise desse procedimento executivo, que ainda demandará a gravação de vários vídeos, que eu prometo postar na sequência nos próximos dias. Um abração para todos e obrigado pela atenção.